Você aí tá cansado de quebrar a banca porque não sabe o momento certo de entrar, não sabe seguir o gerenciamento? Eu vou estar te mostrando hoje aqui nessa aulona como que você vai fazer entradas de forma segura, utilizando o valor exato que você deve entrar, seguindo o payout da corretora. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like aí, curte, comenta e compartilha esse vídeo, porque aqui você vai entender o que muitos traders não querem que você saiba. Porque não adianta você ter um setup bom, uma estratégia boa e validada, se você não seguir um gerenciamento de risco à risca mesmo, mas seguindo o payout de ganho. Sabe por quê? Quando a gente investe um valor, como dessa operação que você está vendo aqui na tela, você tem duas opções. Ou você ganha a porcentagem do payout dado pela corretora, ou você perde 100% do seu valor investido na operação, correto? E aí é que vem o pulo do gato. Como que eu sei que a minha entrada ela deve ser em um determinado valor para mim seguir um gerenciamento? Então, vem aqui comigo que hoje você vai descobrir o que mudou totalmente a minha vida com esse aplicativo aqui. E esse aplicativo foi criado por mim. Por quê? Eu via muita gente que chegava até mim com essa dificuldade de não sei quanto eu entro nas minhas operações, eu não sei o momento certo de eu parar. Então você vai vir dentro do aplicativo, se você quiser, basta você me enviar uma mensagem lá no meu WhatsApp, no link da descrição aqui. E também aproveita e me segue lá no Instagram, Trader Snipe OB. Tem bastante conteúdinho lá legal, mas bora pro que interessa. Dentro do aplicativo, ele tem basicamente três funções. Definir a sua meta. Muitos traders falam que fazem uma meta, mas não seguem essa meta. Então o aplicativo ele vai ter o intuito exatamente disso, de você criar uma meta diária e também a meta mensal que você quer alcançar. O app eu criei ele focado em porcentagem, porque como a corretora ela é focada em percentual do payout, então você precisa saber quantos por cento você quer alcançar, correto? Então temos aqui, ó, meta de ganho diário, percentual de 3%, certo? Então eu quero ganhar hoje 3% sobre o valor da minha banca. O valor da minha banca estava 10.527,07 centavos. O limite de perca diária no momento que eu estou operando, eu só quero e posso perder 1,5. Então, que seria esse valor aqui em dinheiro. Aí eu venho e salvo esse valor, tá? Essa meta aqui. E aí que vem o pulo do gato. Vamos para a página inicial. Tá vendo aqui, ó? Meta configurada, tá? Depois de configurado, vai aparecer aqui. Calculadora de banca e planejamento de entrada. Aqui é que está o pulo do gato. Aqui você vai colocar o valor da sua banca atual. No meu caso, estava 10.527,07 centavos, certo? Estava isso. Payout esperado. Então você vai já estar dentro da corretora e eu sempre recomendo 88 ou 89 você operar. A corretora que eu opero, que inclusive o link dela tá aí na descrição, hoje ela está com um payout um pouco maior, né? Até depois a gente vai dar uma olhada lá novamente. Mas eu coloquei 89 aqui, 1% sobre a banco, o valor de risco que eu quero. E aí eu venho aqui, ó, calcular o valor de entrada. Tá vendo que o valor da minha entrada lá foi exatamente R$ 18,28, R$ 118,28. Então foi tirado a estimativa daqui, porque o meu payout de lucro, né, era de 89. Dessa forma, eu tenho três planos aqui. Como eu quero alcançar 3% sobre a minha banca,
Ele me dá um plano agressivo, onde eu faço uma única operação e essa operação ela precisa ser certeira, eu não posso errar, com um valor de entrada sugerido de 356, 52, 54, não sei onde que eu vi 6 e 2 aqui, 54 com 85 centavos. Um plano mais equilibrado, onde eu busco 3 operações e as 3 precisam ser wins, eu não posso tomar loss. Na entrada também, né, de 118 com 28, ou eu posso buscar um plano agressivo com um total de 7 entradas, onde que 5 delas precisam ser boas operações e eu posso tomar 2 losses. Se caso eu escolher um plano conservador e as minhas primeiras 2 entradas ela for loss, eu preciso parar porque eu já fui estopado. E aí é que entra a nossa próxima função do aplicativo, que é a nossa meta diária configurada. Então a gente vai ter o nosso controle diário. Segundo o nosso controle diário, aqui já estão operações, ó, aqui que eu fui estopado dia 16, né? Dia 16 eu fui estopado, eu parei, né, de operar, aqui estão as minhas outras operações, mas aqui vem o pulo do gato. Eu venho em registro, eu coloco a data, certo? O horário da minha operação, que foi, até vamos voltar aqui para dentro da corretora, eu acabei fechando antes, mas aqui ó, histórico, aqui foi no CHF NOC e foi às 16 horas e 29 minutos, né? Volto para aqui, então eu coloco aqui ó, 16 e 29. Ah, mas isso é balela e não sei o que. Calma, vocês vão ver. A partir do momento que vocês ter acesso a isso aqui, ó, vocês vão literalmente mudar a forma de vocês de estar operando, porque aí você vai parar de, de ter a tal desculpa, né? De, eu não sei que valor que entrar, eu não sei o momento certo de parar, porque 80% do pessoal que chega aqui, ele chega justamente com exatamente isso. O fato de eu não sei o momento certo de eu parar. Eu faço um dinheiro ali e eu não sei quando parar. Ou muitas das vezes, quando eu tomo algum loss, né? Sou estopado ali, eu tento recuperar. Dentro do mercado, loss não se recupera. Loss você se aceita. O loss ele existe dentro do mercado e você precisa aceitar ele, tá? A partir do momento em que você não quer aceitar o loss, você tem que parar de operar. Se você não quer loss, não opera. Voltando aqui ao aplicativo, certo? Então eu configurei aqui, né, a data, o horário da minha operação, o ativo que foi, o valor da minha entrada e qual foi o payout, né? Lembrando, o payout, a corretora mesmo, ela fornece aqui, ó, 89,23%, tá? Então, 89 ali. E aí, voltando para cá, o meu resultado foi positivo ou foi negativo? Foi positivo. O IM, ele já me deu aqui o valor esperado do meu lucro, 107,26. Acredito que aqui deu um pouquinho mais por conta dos 23% aqui, o ponto 23, mas ó, 105,54. Então, tá igual, né? Aí, uma emoção. Quando você está operando, você precisa identificar qual que é o seu estado emocional antes de operar e quando você está operando. Se você for entrar na corretora frustrado, com ansiedade, depois de ter brigado com a mulher, com o namorado, com a namorada, em busca de dinheiro rápido, fácil, então você precisa de dinheiro, né? Não é o momento certo de você entrar na corretora. O mercado ele precisa de você 100% focado ali. E quando você está operando, a partir do momento que você fez uma operação, você também precisa identificar qual o seu estado emocional naquele momento. Então, no meu momento, eu estava calmo, mas você pode estar com
colocando ansioso, confiante, indisciplinado, otimista, frustrado, neutro. Eu estava calmo. Motivo da minha entrada. Vamos voltar lá. Eu fiz uma entrada após um engolfo de baixa que apresentou uma venda seguindo a minha ferramenta aqui, né? E outra, tá? Outra coisa também. Aqui, ó, a gente tem uma vela de, basicamente, careca, né? Basicamente não, é uma vela careca aqui, ó, tá? A gente não tem pavio em cima e a gente não tem pavio embaixo, certo? Então, aqui a gente tem essa movimentação no mercado da vela careca, que o mercado ele subiu, desceu, veio alcançar aqui, não conseguiu romper, novamente foi para cá, e essa vela aqui, tá? Essa vela, ela consegue romper, e também é uma vela careca, essa vela aqui. Quando ela rompe aqui, que ela sobe aqui para cima, aqui era o ponto exato de eu estar fazendo a minha entrada daqui do fundo por conta da defesa de lá. Peguei a minha venda, operação bem sucedida. Então aqui foi basicamente esse o fato de eu ter entrado. Eu venho aqui, ó, engolfo de baixa após retorno de vela careca compradora. Dentro da vela careca compradora, tá? Por quê? Dessa forma, ao longo dos dias, você vai estar verificando qual é a estratégia que mais tem dado certo para você. Se você tem acesso ao meu setup, que é aquele autovisual que você acabou de ver aqui, ó, onde ele te mostra momentos exatos de compra e venda, né? Você pode estar utilizando ele para fazer suas entradas. Eu gosto de price height simples, né? Um suporte, resistência, LTA, LTB. Você pode estar colocando isso aqui. Eu sou mais de lógica do preço, né? Como foi o caso, eu identifiquei uma lógica do preço junto com o meu engolfo de baixo utilizando a minha ferramenta. E eu coloco aqui, né? Então, o motivo da minha entrada, eu coloquei uma observação. Se você quiser colocar uma observação sobre como você se sentiu e tudo mais, você pode estar pondo, tá? Parece, como eu falei, parece balela, mas não é. Isso vai fazer totalmente a diferença no seu dia a dia do operacional. E aí você vem aqui, ó, e vai registrar. Registrou, então você já tem aqui, ó, operação de hoje, certo? E ele já vem aqui para operação do dia também de hoje, tá? Acho que aqui puxou errado o dia. Dia 19 parece que puxou aqui, hoje é dia 20. Mas enfim, feito isso, você então já entendeu que você tem um aplicativo que ele vai fornecer a meta diária, tá? Ele também vai te dar a calculadora do valor de entrada, onde que você pode estar entrando, dando 3 wins seguidos, você para, tá? Ou se você tomar 2 loss de primeira, você para, tá? Ou se você tomou 2 wins, 1 loss, você pode estar buscando a segunda operação. Se ela for loss, você para. Se ela for win, você pode continuar buscando aí a quinta operação. Se ela for win novamente, o ideal é você parar, porque aí você já está no lucro e bateu a sua meta, beleza? Então vamos voltar agora lá para a corretora e vamos ver se a gente encontra mais uma oportunidade de entrada enquanto a gente deixa já aqui, tá? Configuradinho. A gente sabe que o nosso valor de entrada é 99, o POUT. O valor da nossa entrada é 118 com 28, né?
E a gente vai agora só identificar algum outro par, tá? Então, a gente já operou no CHF NOC. Aqui eu abri exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ativos, todos eles com 89 o POUT para estar analisando aqui com esse vídeo aula para vocês, tá? Então aqui a gente já consegue ver basicamente o que? O mercado, ele já nos deu um engolfo de baixa e apresentou uma flecha de venda que não se concretizou. Aqui, ó, essa vela, ela finalizou em força compradora, tá? Só que essa vela, essa entrada aqui, a gente não vai fazer de compra para a próxima vela, justamente porque essa vela que ela não engolfou literalmente da forma como eu explico para vocês, que é engolindo totalmente a vela anterior e deixando um pavio aqui, tá? Se ela fosse ser uma vela assim, tá vendo que aqui, ó, é o pavio da anterior? Então ela não engoliu esse pavio, ela finalizou antes, né? Ó, a gente consegue ver basicamente aqui, ó. Aqui é o corpo da vela e aqui é o corpo da nossa outra vela. Então esse engolfo aqui não é um engolfo em que a gente entra para a próxima vela. Precisa ser um engolfo aonde que engole a vela anterior, tá vendo? Então aqui a gente não faria a entrada. Aqui também, tá? Ela engolfou embaixo, tá? A nossa abertura dessa vela foi aqui, então já foi abaixo da vela anterior, certo? E ela finalizou aqui. A nossa vela daqui, ó, ela é uma vela de comando comprador, tá? Aqui é uma vela de comando comprador. Agora, se esse candle aqui, ó, que está em movimento, onde que nos deu o engolfo e a venda, ela finalizar abaixo desse movimento e deixar um pavio, aí sim a gente pode estar executando uma venda para a próxima vela quando ela fizer esse movimento. Ela vir aqui e buscar aqui assim. A gente faz esse movimento buscando o fundo dessa vela de comando, tá? Então, vamos seguir, vamos ver aqui Audi CHF, também POUT aqui, ó, 89, o valor já está configurado e a gente vai ver aqui como que o mercado está. Aqui atrás a gente já consegue ver aqui, ó, vela de comando aqui atrás, aonde tem essa vela aqui, então de comando, e essa vela aqui, ó, de taxa única. São duas formas de a gente analisar. Se esse candle aqui, ó, ele rompesse e ficasse aqui para baixo, né? Dessa forma aqui assim, vou colocar em cor, tá? Dessa forma assim e com o pavio, aí sim a gente poderia executar uma venda no toque aqui assim, tá? Como aqui ele, na verdade, ele deixou só esse paviozão, né? Olha o tamanho desse pavio aqui, ó, né? E um pequeno corpo aqui de compra, a gente não vai estar executando nada. Vamos estar deixando o mercado nos mostrar qual que é a melhor entrada para a gente executar. Aqui atrás a gente já consegue ver também, ó, vela de taxa única comprador, tá? Então essa vela aqui de taxa única, ela já teve um toque de retração aqui. Então retração a gente não opera mais. Aqui ela teve o rompimento, mas ela não teve um retorno para continuar a nossa compra. Então a gente tem essa possibilidade, tá? Se a nossa vela aqui, ó, ela for e ela romper e deixar um pavio, seguindo essa aqui do fundo, a gente pode estar operando a continuação do movimento, buscando então uma compra aqui, tá? Então aqui já é mais uma análise, ó. Então a gente pega aqui um lápis, tá? Deixa eu só mudar aqui a câmera para pegar o lapisinho e adicionar ali, tá?
Perdão aí por estar mexendo a câmera na aula aqui. Mas aqui, ó, configurei o lapisinho, só que olha como o gráfico ele já tá com uma movimentação muito rápida, tá vendo, ó? Aqui a gente tem dojis, né? O mercado ele apresenta uma instabilidade e do nada essa vela aqui. Quando é uma vela muito extensa assim, ó, é uma vela de descanso. Ela não é uma vela que tá nos direcionando para algum movimento. É uma vela de descanso. O mercado ele ficou basicamente lateral aqui, né? Nessa movimentação para cima e para baixo com muito pouco corpo e bastante pavio. E aí em seguida ele deu esse estouro aqui. A partir desse estouro a gente precisa analisar agora o passado daqui. E aqui a gente já consegue ver, ó, uma vela careca vermelha, né? Então a gente já tem aqui, ó, uma vela careca. Teve o rompimento aqui e já tá mostrando essa força para continuação aqui. Mas enfim, vamos para o próximo ativo aqui, ó. Ó, aqui, Audi JPY, a gente já consegue ver pela bolinha uma tentativa de engolfo. Temos aqui a abertura, né? Então abriu aqui e temos aqui o fechamento. Para a gente entrar comprado na próxima vela, essa vela aqui, ela precisa terminar acima dali e deixar o paviozinho. E aí sim a gente entra comprado na próxima vela com o gerenciamento. Aqui, ó, comprei. Nossa, jogou a taxa um pouco para cima. Era para ser aqui assim. Mas enfim, fiz a minha compra. Por quê? Voltamos aqui, ó. Ó, finalizou aqui, acima. Tá vendo que aqui era o ponto de entrada? Olha, era exatamente aqui o nosso momento de entrada. Infelizmente, quando eu cliquei em compra, ele jogou a taxa para cima. Mas enfim, ó, deu o nosso engolfo, né? O mercado ele subiu, estourou para cima. Temos pressão aqui de alta, ó, pressão aqui, ó, vela de comando, careca, né? Então ele voltou, tocou aqui assim, pressão de alta, tá? Tá lá mais uma operação bem sucedida. Então foi no Audi JPY. A gente volta lá para o aplicativo Audi JPY. Aqui a gente já tem uma operação às 4h50. O IN foi nossa operação. P-out, como que eu me senti? Calmo, tá? E aí, o nosso motivo da entrada. O engolfo de alta, tá? Engolfo de alta. Você pode estar colocando, se você tem a ferramenta, seguindo a ferramenta, né? Mas engolfo de alta. Após romper vela careca. Após romper vela careca, né? Que seria essa vela careca aqui, ó. Ela rompeu lá para cima, mostrou pressão de alta, engolfo de alta. Aqui o mercado ele já tinha tentado, né, cair, não teve força. Tivemos esse doji aqui bem no meio, que é uma indecisão do mercado, e aí engolfou, engoliu a vela anterior, certo? E compra bem sucedida aqui, certo? Então, basicamente é isso. Então, você vai e registra aqui. Então, você já está, ó, 210,50 de lucro hoje, nessas duas operações, seguindo o seu operacional, tá? Voltando aqui, você pode estar já colocando aqui, ó, valor 118,28, certo? E aí você vai deixar já em aberto para você fazer a sua próxima entrada. Se a gente fazer mais uma entrada e ela for bem sucedida, a gente para porque a gente já bateu a meta, tá? Então aqui, ó, veja só, vou estar entrando aqui, entrei, peguei até numa taxa boa e veja só o porquê, tá? Novamente, agora aqui, ó, aqui fechou essa vela aqui, ó, esse candle, ela fechou a força compradora, ela não deixou pavio e ela bateu exatamente aqui em cima, onde que foi a força máxima e teve essa retração aqui. Essa retração mostra a força vendedora dentro do mercado. Então foi ali
o mercado ali subiu com essas três aqui e aqui fechou sem deixar o nosso pavio, certo? Não deixou pavio, fechou o lote de força compradora. E aí, logo em seguida, veio a nossa flechinha aqui, ó, a nossa bolinha de engolfo, nasceu a nossa vela e rompeu aqui para baixo. E olha aqui, ó, ela rompeu deixando bastante corpo e um pequeno paviozinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse pequeno pavio. Então o mercado ele subiu bem certinho na metade da nossa vela, como eu explico para vocês, o momento onde que eu fiz a nossa terceira entrada de venda, onde a própria ferramenta indicou a nossa venda aqui assim. Vamos ver agora se a operação foi bem sucedida, se o mercado respeitou a análise ou se não, tá? Tá lá, terceira operação bem sucedida. Então foi no AUDJPY novamente, tá? AUDJPY, o win foi às 16h53 e tá aqui, ó. Como me senti calmo, qual que foi a operação? Lembrando, né? Ele atingiu o topo, né? O topo fechou, atingiu o topo de segurança compradora, fechou o lote com uma vela sem pavio, engolfou de baixa e fiz minha venda. Pronto, registrei. Parabéns, meta batida. O lucro do dia 324,71, 3,08%, limite 3%. Excelente trabalho. Foque em manter o ritmo e não em aumentar o risco. Entendi. Tá vendo que a partir do momento em que você bateu a meta, o próprio aplicativo ele não vai mais te permitir aqui, ó, você registrar nenhuma operação. E aí é que tá o porém. Se o aplicativo mesmo já disse para você que você bateu a meta, por que que você vai continuar operando, certo? Por que que você vai continuar arriscando o seu capital se você já bateu a meta em que você estipulou para o seu dia? Sendo que amanhã o mercado vai estar aí, os ativos vão estar aí e você pode estar operando com o valor que você quiser não, né? Com o valor que tiver ali, ou você pode até sacar o lucro de hoje, porque você sacando, você já tem esse valor garantido na sua conta e você voltar no dia seguinte para buscar a sua porcentagem novamente de lucro que você deseja. Por quê? Se o aplicativo ele te falou que você atingiu a meta, saca? Não é qualquer empreguinho que você consegue esse valor aqui, ó, rapidinho. Foi o que? Em torno de 28 minutos que eu tô aqui gravando essa aula para você, para apresentar esse aplicativo e explicar o porquê que eu tô fazendo as entradas e como que você vai utilizar no seu dia a dia, certo? Então, ó, é um aplicativo simples, fácil de ser utilizado e que vai fazer total diferença no seu bolso. E aí a gente vai poder já estar estipulando. Uma coisa que eu recomendo para os meus alunos é: agora você vai fechar o gráfico, tá? Você vai fechar a corretora, vai fechar o aplicativo. Mas antes, faça isso aqui, ó. Amanhã você vai operar de novo. Eu quero buscar 3% amanhã de novo, certo? Você só vai lá e vai arrumar o seu saldo, deixando para 10.843,50, com 64, que seria o valor do meu aqui, certo? Então eu vou voltar lá para o aplicativo e em metas eu vou estar colocando 10.843. Eu sou muito ruim de memória, então por isso que eu tenho que estar voltando. 43. É muito difícil eu guardar assim com 64, tá? E eu vou buscar novamente meus 3% sobre o valor da minha banca. O meu limite de perca vai ser 1,5, certo?
e eu vou estar salvando isso daqui, tá? Salvei a minha meta aqui. Então amanhã, quando eu voltar a operar, a única coisa que eu vou ter que fazer é colocar aqui o valor da minha banca, né? 10.843 com 64 centavos o payout. Se amanhã a corretora está apresentando muito 88% do payout, eu vou colocar 88. Se ela for de 89, eu vou colocar 89. Vou colocar 88 aqui para dar um exemplo, tá? E aí eu vou calcular novamente o risco por operação. Eu só quero 1% da minha banca, tá? E eu vou calcular. E aí, novamente, ele vai me dar o agressivo, onde eu faço uma única operação com esse valor. Se eu tomar um loss, eu vou estar passando do meu stop loss, que o meu stop loss é 1,5, né? Então, eu vou estar passando. Meu plano equilibrado, que seria igual hoje, eu fiz 3 operações, as 3 primeiras deu bom, eu paro, com o valor de entrada 123,22. E aí eu venho, copio esse valor aqui, eu volto lá na corretora, certo? Eu fecho todos os ativos, eu deixo o único ativo em aberto ali, tá? E eu vou estar colocando o valor já aqui para amanhã, quando eu entrar, eu já tenho configurado o valor da minha banca que eu preciso entrar e o payout, né, que seria o payout da corretora. É claro que se você calculou 88 e você chegar amanhã e a corretora tiver 89, você vai colocar lá 89 porque a meta já está configurada, tá? Então, você não vai precisar se preocupar em configurar a meta. Você só vai precisar saber qual que é o valor da entrada que você precisa fazer, beleza? E aí, agora sim, você pega e fecha a corretora, porque você já bateu a meta e você volta apenas amanhã para você seguir o gerenciamento. Se você tiver interesse em ter acesso a esse aplicativo, me chama aqui embaixo no WhatsApp, me manda uma mensagem. Eu quero o seu app, tá? De planejamento de risco, o app de gerenciamento, que eu vou estar te entregando para você isso aqui. E quando você começar a utilizar, eu espero do fundo do meu coração que você me envie feedbacks de como ele pode estar te ajudando, tá? E o que poderia melhorar também, qualquer coisa. Mas eu acredito que isso aqui é o básico e ele vai funcionar, tem funcionado muito bem. E é o que eu tenho utilizado nas minhas lives. E eu vim entregar agora para vocês isso aqui, porque eu vejo que muitos falam de gerenciamento, de você seguir gestão, de você estipular meta, mas não entregam nada que façam vocês verem como que vocês fazem isso, tá? Porque como eu falei no início dessa aula, quando você opera, você está investindo, e se você tomar um loss, você perde 100%. Quando você vai ter um lucro, você vai ter um lucro do determinado payout, tá? Então, para você ter um belo planejamento, você precisa saber qual que é o valor de entrada exato para você não quebrar segundo o payout da corretora. E foi por isso que eu criei esse aplicativo que eu utilizei em todas as minhas lives, onde que elas estão todas gravadas aqui e eu saí todo mês positivo e você consegue estar vendo exclusivamente os print aqui, ó, de saque no meu Instagram, tá? Aonde que eu faço os meus saques dos valores que eu tenho mensal, os ganhos mensal conforme a minha banca, certinho? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui e não esquece, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, assim sempre que eu trago vídeo novo ou entro em live, você será notificado. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, Trader Snipe OB. É esse lindão aqui, ó. Tem bastante coisa boa lá também. Vídeos mais curtos, com as mesmas coisas que eu tenho aqui, mas lá mais curto explicando para você. É isso aí, tamo junto e não esquece, na descrição tá todos os links que você precisa
para se tornar um trader de verdade e parar de quebrar a sua banca. Fechou? É isso aí, tamo junto.